pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Volte vazia, que ela encontre terra fértil no nosso coração, que não morra em nós, que outras pessoas possam ser impactadas também através de nós, pela Tua palavra, pelo Teu agir em nós, Senhor. Em nome de Jesus, recebe o nosso culto, Senhor, recebe a nossa adoração. Sê conosco, Pai. Abençoa tudo que vai ser feito aqui, que o Senhor possa receber com aroma suave em Tua presença o nosso culto, a nossa entrega, a nossa vida, as nossas ofertas. Em nome de Jesus, sê conosco. Nos dá um momento grandioso na Tua presença, Pai. Muito obrigada pela vida da nossa igreja, Senhor. Que nós continuemos cada vez mais a buscar o Senhor, a buscar o Teu reino, que é esse o nosso objetivo. Em nome de Jesus, sê conosco, Pai. Te louvamos, te agradecemos. E obrigada, Senhor Deus, por mais um momento em que estamos juntos para cultuar o Senhor. Amém. Boa noite a você que é membro ou frequentador da Igreja Batista Viva, ou você que foi convidado por algum de nós também para estar conosco nessa noite. Muito obrigado pela sua presença. Eu espero de todo o meu coração que você encontre aqui o que você precisa, muito mais do que talvez o que você queria encontrar. Que o Cristo que define essa igreja, que define tudo que nós somos, Ele encontre as necessidades do teu coração, fale contigo e te mostre algo novo e especial nessa noite. Nós estamos hoje no primeiro domingo do mês de julho, já passamos da metade do ano oficialmente e vamos, como fazemos todas as vezes nos primeiros domingos de cada mês, vamos conversar sobre um dos milagres de Jesus. Hoje, especificamente lá em Marcos 8, vamos conversar sobre a segunda multiplicação dos pães e dos peixes por Jesus. Foram duas na Bíblia, se você não lembrava disso. E vamos conversar hoje sobre a segunda vez em que Jesus alimenta uma multidão que estava faminta e não tinham o que comer. Ele demonstra a sua compaixão e realiza esse milagre. Eu espero que nós possamos aprender algo importante com esse milagre de Jesus e entender o que Ele pode fazer ainda de forma maravilhosa, espetacular e miraculosa na vida da gente hoje ainda. Que o Senhor fale ao teu coração assim como ao meu e nos abençoe na celebração desta noite. Impressionante, infinito e ousado.
Senhor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém. Graças a Deus. Eu peço a sua companhia então agora para que nós leiamos o texto do Evangelho de Jesus em Marcos, que narra esse episódio, Marcos 8, de 1 a 10. Por favor, Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 8, nós vamos ler os versículos de 1 a 10. Eu peço a sua companhia, eu leio na nova tradução da linguagem de hoje. E o texto diz o seguinte: Pouco tempo depois, ajuntou-se outra vez uma grande multidão. Como eles não tinham nada para comer, Jesus chamou os discípulos e disse: Estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome, eles vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns vieram de longe. Os discípulos perguntaram: Como vamos encontrar neste lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão, depois pegou os 7 pães e deu graças a Deus. Então os partiu e os entregou aos discípulos e eles os distribuíram ao povo. Eles tinham também alguns peixinhos. Jesus deu graças a Deus por eles e mandou que os discípulos os distribuíssem. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda encheram 7 cestos com pedaços que sobraram. As pessoas que comeram eram mais ou menos 4.000, e Jesus mandou o povo embora, e logo depois subiu no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Podemos orar todos juntos, por favor? Pai nosso, que está no céu, está entre nós aqui, está dentro de nós, em nossos corações, está em cada uma de nossas casas, está onde nós pedimos a Tua presença, onde nós Te convidamos. É ao Senhor que nós oramos e pedimos que o Senhor acalme nosso coração, nos tranquilize a todos nós que porventura estejamos ansiosos ou preocupados pela pandemia ou por qualquer outro motivo. Nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração e nos traga uma paz que excede o entendimento, que não tem explicação, mas que existe, que é real e que pode nos alcançar em qualquer situação da vida. É essa paz que nós pedimos agora. E pedimos também, eu te peço, que o Senhor nos dê agora atenção, sabedoria, para interpretarmos bem a Tua palavra e coragem para vivê-la e aplicá-la em nossos dias. Nós somos todos pecadores, eu reconheço os meus pecados diante do Senhor, mas todos nós queremos ser pessoas melhores, queremos parecer mais contigo, queremos uma vida melhor, mais útil, mais relevante, mais cheia de significado. E nós sabemos que só será assim realmente. Nós só teremos a melhor versão da nossa vida se nós vivermos em obediência ao Senhor que tanto nos ama, que nos criou e que sabe como nós podemos funcionar da melhor maneira. Então que a Tua palavra agora nos ensine algo mais sobre quem o Senhor é e quem nós podemos ser. Eu te peço em Teu nome, Jesus. Amém.
Toda vez que nós conversamos sobre milagres, sempre me parece muito importante começar perguntando e esperando a resposta mais honesta vindo de cada um de vocês, como vem do meu próprio coração. Nós acreditamos mesmo em milagres? Realmente acreditamos em milagres? Porque é muito possível que nós olhemos para as tragédias desse mundo e achemos que Deus não tem mais ou não exerce mais o seu poder de uma forma ativa nesse mundo. É necessário, quando nós conversamos sobre milagres, nós respondermos a nós mesmos e a Deus da forma mais sincera possível, se nós olhamos para as tragédias do mundo com uma fé honesta de que nada é impossível para Deus. Se nosso coração já endureceu diante desse mundo endurecido, ou se nós ainda temos esperança de que as coisas podem melhorar porque Deus tem em suas mãos o poder e em seu coração o amor. Esse talvez seja um dos maiores desafios para quem se propõe a viver um relacionamento diário com Deus em um mundo cheio de gente vazia de Deus. É a gente não se deixar contaminar com essa forma fria e vazia de esperança com a qual as pessoas enxergam o presente e o futuro. É assim que muitas pessoas vivem e enxergam o presente e o futuro, de forma seca, vazia, sem fé, sem esperança. Nós precisamos, por outro lado, aprender a viver por fé e não por vista, não pelo que vemos, mas pelo que Deus, em uma posição privilegiada que Ele tem, vendo ao mesmo tempo todo o universo, e o passado, o presente e o futuro. Ele nos promete e nós podemos viver pela fé em suas promessas. Acreditar em milagres e ser capaz de percebê-los acontecendo ao nosso redor e, mais do que ao nosso redor, perceber os milagres acontecendo dentro de nós. Esses são os mais importantes. Porque só Jesus tem poder para fazer milagres e, se Ele vive dentro de nós, milagres precisam acontecer diariamente dentro de nós. E quando nós chegamos aqui a Marcos 10, Jesus já terá realizado uma primeira multiplicação dos pães em uma Páscoa, um tempo antes disso aqui. E naquela primeira multiplicação sobre a qual nós já conversamos, Jesus alimenta 5.000 homens. Essa é a conta do texto bíblico, além de mulheres e crianças. Você pode aumentar bastante esse número de pessoas alimentadas. E Ele alimenta essas milhares de pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. E sobram 12 cestos cheios de pedaços. Mas tempos depois, uma multidão pobre de atenção continua seguindo a Jesus e ouvindo a sua palavra e recebendo o seu afeto. E novamente essa multidão, que também é pobre de pão, além de pobre de atenção, é pobre de tudo, não tem o que comer novamente. E dessa vez, você já viu o texto, vou antecipar o final da história, spoiler, Jesus vai matar a fome agora, não mais de 5.000 homens, como na primeira multiplicação, mas agora de 4.000 homens, além de mulheres e crianças também. E agora não mais com 5 pães e 2 peixes, mas com 7 pães e alguns peixes. E agora vão sobrar não mais 12 cestos cheios de pedaços, mas 7 cestos cheios de comida. São obviamente 2 milagres físicos, visíveis, concretos, muito impressionantes. Mas como de costume, esses milagres visíveis são apenas sinais que apontam para o que é mais importante. E quando conversamos sobre milagres, eu sempre acho essencial que a gente lembre do termo sinais. Os milagres físicos, visíveis, concretos que Jesus realizou quando esteve aqui entre nós eram sinais. Não eram um fim em si mesmo, mas apontavam para o que é mais importante, que era esse Cristo que tinha poder em suas mãos, mas que tinha poder para salvar, para cuidar e para amar. O milagre mais importante não é matar uma fome que vai voltar em 3 horas ou menos em algumas pessoas. O milagre mais importante é o milagre interior, é o milagre eterno. E Jesus realizou alguns desses milagres nesse dia especificamente também da segunda multiplicação dos pães e peixes. Porque o início da reação de Jesus a essa multidão faminta que o acompanhava já é um pouco clássica do seu comportamento sempre amoroso. Ele diz aqui em Marcos 8:2, estou sentindo compaixão desta multidão. Isso é clássico de Jesus, apesar de ser sempre lindo, é um lugar comum de Jesus olhar para uma multidão e sentir compaixão. Você tem que lembrar
que o povo judeu era um povo escravizado, um povo pobre em grande medida, um povo doente, um povo abandonado, maltratado pelos romanos, então era sempre digno de compaixão, de um olhar compassivo de Jesus. Compaixão parece ser sempre a primeira reação de Jesus ao ver alguém em necessidade, isso é lindo. Jesus nunca diminui, Jesus nunca ignora a dor do outro, Jesus sempre sente a dor do outro em seu peito, isso é que significa o termo compaixão, de sofrer junto, né? Jesus sempre fazia isso. Em um mundo tão cheio de sofrimento por todos os lados, como era o mundo de Jesus e como ainda é o nosso mundo hoje, alguém tão altruísta, que expõe o seu coração assim, deixa sempre ele exposto para ser machucado pela dor do outro, alguém que toma essa decisão conscientemente, é um milagre por si só. E Jesus era sempre assim, um coração exposto para compartilhar da dor do outro. Mas há outro milagre mais específico acontecendo aqui. A compaixão é um milagre recorrente de Jesus, mas existe outro milagre mais específico acontecendo aqui. Porque depois de Jesus dizer em voz alta que sentia compaixão por aquela gente, ele diz algo mais ainda. Ele dá um porquê para essa tão grande compaixão. Ele diz o seguinte, como nós já lemos: já faz 3 dias que eles estão aqui comigo e não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome, eles vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns vieram de longe. Veja você que interessante, Jesus prevê as possíveis necessidades futuras daquelas pessoas. Jesus calcula, ele imagina uma situação difícil que aquela multidão talvez experimente no futuro. Jesus pensa em termos de se e de vão. Se eu os mandar para casa, eles vão cair de fraqueza pelo caminho. É o que Jesus diz. E Jesus, obviamente, não quer que isso aconteça com eles. A compaixão de Jesus, veja você, não existe só em seu coração. A mente de Jesus também é cheia de compaixão. Isso é impressionante. Jesus, ele pensa com compaixão, não apenas sente com compaixão. Jesus tem uma imaginação compassiva, uma criatividade compassiva. Isso é um milagre. Porque Jesus era humano como nós. Jesus, ele também tinha suas limitações. Jesus era humano como nós, mas talvez nós não tenhamos alcançado ainda o nível de compaixão de Jesus. Nós costumamos procurar, eu falo por mim, mas acho que também talvez por você, nós somos tentados a sempre procurar o menor esforço. E ao menor esforço, ao menor sinal de compaixão da nossa parte, nós já nos sentimos compassivos. Nós fazemos um pouco, nós oferecemos algum socorro para alguém no tempo presente e nós já sentimos muito bem com a gente mesmo. Nós ajudamos quem nos procura, se nos procurar. E é triste que a nossa bondade precise ser tão provocada assim, sempre pelas pessoas em necessidade. Porque se ninguém nos procurar, para muitos de nós, a vida continua. Se alguém não bater a nossa porta e não elaborar muito bem a sua necessidade de uma forma muito convincente, não adianta. Mas Jesus, por outro lado, ele era proativo. Jesus socorria as necessidades presentes e antecipava as possíveis necessidades futuras de quem estava perto dele, porque o seu coração e a sua mente estavam a serviço do próximo. Não era apenas o coração de Jesus que estava exposto, não era apenas o coração de Jesus que acolhia as pessoas. Jesus pensava, calculava, estudava, planejava de forma afetuosa, amorosa. Jesus, ele entendia que o seu coração e a sua mente poderiam e podem ser a resposta para o nosso presente e para o nosso futuro. Jesus pode ser a resposta para o nosso presente e para o nosso futuro. E a verdade é que eu e você também podemos ser a resposta para o presente e para o futuro de alguém. Porque Jesus pode realizar milagres em nós. Ele pode realizar milagres através de nós. A minha oração por mim e por você é que nós confiemos a Jesus o nosso presente
e o nosso futuro também, porque Ele se preocupa com o nosso presente e se preocupa intensamente com o nosso futuro. E que nós também sejamos contagiados por essa compaixão miraculosa de Jesus. E que nós, ao menos por gratidão, por sermos alvo tamanho de amor e graça de Jesus, ofereçamos o mesmo a quem estiver ao nosso redor. Que nosso coração esteja tão exposto quanto o de Jesus e que nós ofereçamos afeto ao presente, mas que a nossa mente também esteja sempre atenta ao que alguém pode precisar, não apenas hoje, mas amanhã. E a nossa compaixão alcance futuros possíveis das pessoas, como Jesus faz comigo e com você todos os dias. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por tanta compaixão que o Senhor tem por nós. Muito obrigado porque a Tua compaixão nos alcança no presente e desde agora já planta coisas boas para o nosso futuro. Nós queremos ser assim também. Nos ajuda a ser mais compassivos e misericordiosos e graciosos, amorosos, afetuosos, cuidadosos, carinhosos do que somos hoje. Senhor, que a nossa compaixão seja menos provocada, que nós estejamos menos fechados ao próximo, que nós não esperemos que o próximo ele se humilhe, ele precise justificar a sua necessidade de forma tão intensa. Que nosso amor seja mais proativo, como foi o de Jesus, como é o Teu amor por nós. Senhor, muito obrigado, porque o nosso presente está seguro em Tuas mãos e nosso futuro também. Nós queremos ser instrumento do Senhor para também de alguma maneira abençoar o presente e o futuro de quem está perto de nós. Nos ajude a fazer isso, eu te peço em Teu nome, Jesus. Pra nada pode a gente aproveitar, orar, cantar, louvar com emoção, se isso não se faz acompanhar do amor a quem está só na opressão. É coisa que não dá pra dividir. O amor a Deus é quem está junto a nós. A prova de um é o outro e o tempo já chegou do amor de Cristo em nós se refletir. Pra nada pode a gente aproveitar os bens, distribuir a multidão, se isso não se faz acompanhar do amor a Deus, Senhor da criação. É coisa que não dá pra dividir. O amor a Deus é quem está junto a nós. A prova de um é o outro e o tempo já chegou do amor de Cristo em nós se refletir. A prova de um é o outro e o tempo já chegou do amor de Cristo em nós se refletir. Amém. Nós vamos continuar refletindo então sobre a segunda multiplicação de Jesus, esse milagre poderoso que Jesus realizou. Nós já lemos o texto de Marcos 8, 1 a 10, mas eu gostaria de resgatar apenas 2 versículos, Marcos 8, 2 e 3, por favor. Que diz o seguinte, mais uma vez, na nova tradução da linguagem de hoje. Jesus olha para a multidão e diz aos discípulos:
Estou com pena, sinto compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome, eles vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns vieram de longe. Então nós já concordamos, eu acredito, quero acreditar, que acreditamos todos em milagres. Nós já aprendemos que só Jesus é capaz de realizar os milagres realmente mais importantes, os interiores, os eternos. Nós já percebemos que, enquanto ser humano, um dos milagres mais sutis de Jesus era o tamanho da sua compaixão, que o levava a se preocupar com todos os presentes e futuros possíveis de quem sofre. Então entendemos que Jesus ainda hoje quer cuidar do nosso presente e nos livrar de cada versão ruim de futuro que qualquer de nós possa ter. E dá para perceber tudo isso no Jesus que pela segunda vez multiplica pães e peixes para milhares de pessoas carentes, como é narrado em Marcos 8. Milagres, mas tem algo mais acontecendo aqui ainda. Mesmo em meio à imagem dura de sofrimento que é tanta gente com fome, é bonito ver que Jesus não só imagina as necessidades futuras, mas Ele conhece a fundo as necessidades do presente de quem está ao seu redor. Porque Jesus sabe exatamente quanto tempo essas pessoas estão com Ele, e isso é muito interessante. Ele diz, essas pessoas eu tenho compaixão porque essa gente já está há 3 dias comigo. Jesus sabia exatamente o tempo que aquelas pessoas estavam junto com Ele. E além disso, Jesus também sabe de onde elas vieram. Como nós lemos, Ele tem medo de mandá-los para casa com fome porque vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns vieram de longe. Jesus não sabia apenas a localidade da massa, Ele sabia de onde alguns tinham vindo e tinham vindo de longe. É interessante porque o texto não mostra Jesus perguntando essas informações para os discípulos. Ele pergunta sobre os peixes, por exemplo, mas sobre isso ele não pergunta. Jesus já sabia, porque Jesus não era, nunca foi um líder distante, inacessível, frio, impessoal. Jesus nunca foi isso. Jesus era gente como nós, com suas limitações de tempo e capacidade mental. Jesus tinha 24 horas como nós e a sua mente era humana, mas mesmo diante de tantas milhares de pessoas, 4.000 homens, mais mulheres e crianças, Jesus se esforçava para que nenhuma dessas pessoas fosse um número. Jesus tentava saber suas histórias. Nenhuma pessoa era um borrão ao lado de Jesus. Jesus sabia quanto tempo cada uma dessas pessoas estava ao seu lado, aparentemente. Nenhum ser humano era uma estatística para Jesus. Nenhuma multidão era uma massa disforme aos seus olhos. Jesus sabia quem veio de perto. Jesus sabia que alguns tinham vindo de longe. Jesus não se achava importante demais para gastar o seu tempo com alguém no meio de uma multidão. E isso tudo parece realmente um milagre que Jesus realizava, não apenas aqui, mas em outros episódios também. Jesus era um estudioso do ser humano. Jesus estudava as pessoas e suas necessidades. Todo ser humano merecia sua atenção. Aqui Jesus mostra mais uma vez um amor, uma compaixão e um cuidado proativos para com o outro, não apenas em relação ao seu futuro, mas em relação às necessidades específicas do seu presente. Jesus não atende às multidões em atacado. Jesus não se conforma simplesmente com a superficialidade dos esbarrões que nós humanos parece às vezes nos conformarmos. Nós esbarramos com os outros nos caminhos da vida cotidiana, na igreja, no trabalho, na escola, na faculdade, na família, e às vezes parece que esse conhecimento superficial da vida do outro é suficiente e nunca foi. Jesus sabe que cada um de nós é um universo, que cada um de nós tem uma história. Jesus sabe que cada um de nós tem um tempo e um lugar que são só nossos. E é por essas e outras que pessoalmente eu estou convencido hoje já há algum tempo
de que Jesus talvez tivesse alguma dificuldade com a ideia de mega igrejas, que já existem há bastante tempo. Talvez Jesus tivesse uma dificuldade essencial com isso. Porque sempre parece muito claro nos evangelhos que Jesus levava os seus relacionamentos pessoais muito a sério. Um pastor conhece as suas ovelhas pelo nome e as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. É exatamente o tipo de relacionamento que dificilmente consegue acontecer em mega igrejas grandes demais, onde um pastor conhece suas ovelhas pelo nome e as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Quando você tem igrejas com uma ou mais milhares de gentes, isso se torna humanamente impossível, mas é exatamente o tipo de relacionamento, precisamente o relacionamento que Jesus teve com seus discípulos e com as pessoas que o acompanhavam. E eu tenho certeza que é precisamente o tipo de relacionamento que Jesus continua querendo ter com cada um de nós hoje. Jesus quer ter conosco hoje, porque sempre foi assim, um relacionamento íntimo, pessoal, diário, honesto, franco, sincero, muito profundo. E entender isso muda e explica muita coisa. Entender isso explica, por exemplo, por que nenhum de nós pode se fiar nos compromissos que nossas famílias têm com Deus. Não existe um cristão porque é filho de um cristão, porque Cristo quer ter conosco um relacionamento diário e íntimo e pessoal. Não existe uma bênção que seja transmitida de pai para filho, existe um relacionamento pessoal com Cristo. Entender isso explica o porquê também, por exemplo, de precisarmos orar para um Jesus que já sabe de tudo. Por que precisamos orar e conversar com Jesus que já sabe de tudo que nós precisamos? Entre outros vários motivos, esse também é um. Jesus quer ter com a gente um relacionamento íntimo, Ele quer nos ouvir, Ele quer conversar conosco, independente do quanto Ele sabe já. Esse perfil de Jesus de querer ter um relacionamento íntimo com cada um de seus seguidores, explica também por que não é possível existir um cristão não praticante. É uma ficção, não existe. Porque Jesus quer ter com cada um relacionamento íntimo, pessoal, diário, próximo, constante. Não existe um cristão não praticante. É uma aberração. Entender isso, então, muda tudo. Entender que esse Jesus dos evangelhos sabia o tempo e o lugar de cada pessoa que estava perto dele, muda a forma de enxergar a nossa relação com Jesus. Quando nós entendemos que esse Jesus é o mesmo que ainda hoje também conhece o nosso tempo e o nosso lugar. Conhece o tempo que a gente leva para entender algumas coisas, para mudar algumas coisas, para evoluir em algumas coisas. Conhece o nosso lugar, sabe de onde nós viemos, sabe a história de nossa família, os traumas que carregamos. Sabe de tudo isso. O único Jesus que existe é o Jesus que se interessa por nossas histórias pessoais, por mais esquisitas que elas sejam. O único Jesus que existe é o que sabe realmente, profundamente, quem nós somos, para o bem e para o mal. E que mesmo assim, sabendo tão bem quem nós somos, nos ama profundamente. E eu penso e sinto que talvez não exista milagre maior do que esse. Alguém me conhecer tão bem e ainda assim me amar tanto. Alguém me conhecer tão bem quanto Jesus me conhece e ainda assim me amar tanto quanto Jesus me ama. Talvez esse seja realmente o maior milagre de todos. E é esse milagre que eu desejo para mim e para você hoje. Muito mais do que um pão multiplicado, muito mais do que um peixe multiplicado. A capacidade de descansar a vida, o presente, o futuro e as necessidades nas mãos de um Jesus que nos conhece e nos ama. Boa noite, amados irmãos. Eu não costumo falar antes de cantar, né? Geralmente eu já mando a música, mas eu queria fazer uma bem
pequena reflexão sobre essa música que eu escolhi. A igreja já conhece, que estou fazendo Sou Cristão. E eu já comentei no grupo de louvor o quanto é difícil para mim cantar essa música, né? Toda vez que ela é reproduzida na igreja, eu me sinto mal, fico com consciência pesada e às vezes eu fujo dela, porque eu realmente noto que eu não faço nem um décimo do que ela pede, né? Mas eu escolhi porque tem a ver com o tema, achei que ela combinaria. E o que é interessante é que, apesar de ser uma música antiga, ela é muito atual, né? Ela trata de temas como mortalidade infantil, abandono de idosos, analfabetismo, né? Fala até de depressão, né? Quando fala que existe gente infeliz. Então, assim, parece realmente uma música muito atual pra gente, ela serve para os dias de hoje. Então, que a gente possa cantá-la, né, como forma de oração, para pedir a Deus que a gente consiga ter essa responsabilidade, esse olhar, né, conseguir lutar contra a injustiça e denunciar a miséria, né. Ela fala, essa última frase ela é belíssima, né, dizer que havia miséria e insulto aos céus, é verdade. Então, vamos cantar. Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me total perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Meu Cristo veio pra nos remir, o homem todo sem dividir, não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Há muita fome no meu país, há tanta gente que é infeliz, há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a padecer, milhões não sabem como escrever, milhões de olhos não sabem ler, nas trevas vivem sem perceber que são escravos de outro ser. Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me total perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Aos poderosos eu vou pregar, aos homens ricos vou proclamar que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta os céus. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa semana que se encerra. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado e tem nos guardado durante esse tempo. Nós somos gratos a Ti, Pai, também pelo culto de hoje, pelas canções, pela mensagem e pela vida do nosso pastor, Senhor. Que o Senhor tem usado de uma forma tão maravilhosa. Fica conosco durante esse resto de noite, nos abençoa, nos alivia, Senhor, nos deixa calmo para enfrentar mais uma semana ao Teu lado. Sabemos que o Senhor é conosco. Assim que eu te oro, no santo nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Pai. Minha fé está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és.
doença vier. Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Graças a Deus. Você continua convidado a estar conosco em nossos outros encontros durante a semana. Nós teremos cultos de oração online a partir dessa semana, se Deus quiser. Nós teremos também ainda nossas escolas bíblicas também acontecendo virtualmente. E os grupos da igreja estão sempre abertos e domingo que vem estaremos aqui de volta. E assim que possível, assim que for seguro para todos nós, também nos reuniremos pessoalmente. E estaremos juntos para sempre, uns com os outros e com Deus nosso Pai. Vamos orar. Possa o Deus de todo amor, o Cristo de toda graça e o Espírito Santo de toda consolação ser com esta Igreja Batista viva, com todos aqueles afetados e lutando contra essa pandemia, assim como com todo o povo de Deus por toda a terra hoje, até a volta de Jesus e pela eternidade com o Pai uns com os outros. Amém. Amém.